Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje, na Masterclass, o tema é Economia Prateada, oportunidades e desafios para esse mercado de 60 a mais. Para falar desse assunto tão importante, né, nós trouxemos, o canal convidou a Eliane Ronel, e eu vou fazer uma breve apresentação da Eliane, que é palestrante e consultora para temas de DI, focada em pilares etários e geracionais e de gênero. Primeiramente, é dentista e executiva com mais de 30 anos na experiência profissional. O que me chamou bastante atenção, né, Eliane? Você, dentista, trabalhando com esse mercado, já lidava com esse público, já lida Sim. com esse público, né? E que teve essa vertente mais para os aspectos mercadológicos. Nós até conversamos um pouquinho antes de iniciar esse nosso bate-papo, esse seu interesse, sua paixão pelas questões de marketing. E então o seu perfil é extremamente interessante para o nosso canal. Ok, Zenoni, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo, com quem está nos acompanhando. É uma historinha, eu brinco com todo mundo quando eu vou comentar, minha vida não é nada linear, né? Por formação, e assim, não é que fiz a faculdade e nunca atuei, não, eu tive consultório por 10 anos, vivi a questão do dia a dia de pacientes, isso foi lá na década de 90, já tem um tempinho, né? Acabei, por N motivos, migrando para a carreira corporativa e foi uma outra grande experiência de vida. A cada migração dessa, é óbvio, entra a questão de você também buscar os ensinamentos para tal, né? Não é só vai só na... Então, é aquilo que nós comentávamos um pouquinho antes, né? Quando migrei para a carreira executiva, tive a oportunidade de trabalhar com CRM, isso também na década de 90, ainda era uma coisa... início nas empresas no Brasil, né? E aí foi, de novo, aí você tem que entender de processos, projetos, fui fazer cursos nessa área, entender um pouco mais de tudo que gera esse mundo, vamos assim dizer, né? E, ao mesmo tempo, apesar de você acabar indo para um lado um pouco mais de tecnologia, no fundo, é o uso da tecnologia para atender pessoas. Então, envolve toda essa questão de você entender o lado humano e não engessar toda a consequência. Uma vez nessa empresa que era do ramo de odontologia, eu ficava inquieta, falei, não, eu migrei de área, segui a área de projetos e processos e fui para uma multinacional americana implantar o primeiro escritório de projetos e acabei voltando a trabalhar com CRM, aí já foi uma fase mais atual, já fui trabalhar com Salesforce, de novo com relacionamento com cliente, com projetos de crescimento, projetos internacionais, e até o momento que eu venho para essa nova atuação, que é na área de diversidade, equidade e inclusão, que acaba estando contido dentro dos pilares do ISD, né, que é tão comentada a questão do I de environment, que é meio ambiente, S de social, questões sociais, e o G de governança, que ocupou um pouco não, muito das mídias nos últimos tempos, né, por algumas tomadas de decisões globais que movimentaram as mídias ligado a uma determinada decisão de um determinado comandante de um determinado país, né? Mas, enfim, e quando eu fui me aprofundar neste tema, foi pela época da pandemia, porque eu já atuava com consultorias em grandes projetos, e aí houve uma parada geral, né? É aquela coisa, todo mundo suspendeu, eu estava num projeto internacional Brasil-Colômbia, e a coisa foi suspensa, eu falei, não vou ficar parada, vou estudar, fui atrás de cursos, leitura, especialização, e eu já tangenciava essa questão da economia prateada, ainda sem conhecer essa nomenclatura, já vou comentá-la, mas fui vendo que era uma coisa engatinhando. Na época, existiam alguns trabalhos mais fortes com relação à questão racial e de gênero,
E eu via que na questão etária, geracional, ainda as coisas estavam engatinhando. Refiz todo o meu network, uma questão muito importante, né? E fui lendo, estudando, produzindo conteúdos, né? E buscando uma forma de atuar nessa área, e comecei no sentido de consultoria e palestras, que é uma parte que cresce muito, cada vez mais, mas sempre buscando uma diferenciação no sentido de não ir na linha dos achismos, né? Hoje você tem que tomar muito cuidado com os washings, né? Que são greenwashing, pickwashing, são as questões, que são as age washing, que são as questões das pessoas, esclarecendo isso, é quando você fala de coisas que você não faz, né? Ou seja, você comenta, a minha empresa é sustentável, um termo para todo mundo entender. Aí, quando você vai a fundo e investiga, mas o que você faz em termos de sustentabilidade? De repente, nada, quer dizer, a pessoa está só fazendo vitrine, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai analisar essas questões de diversidade, equidade e inclusão. Só a título de ilustração, a B3, ela se preocupa muito com isso, né? E tem cerca de um ano, houveram alterações nos relatórios de sustentabilidade, e vários critérios sociais hoje têm exigências de informação, né? Então, a gente caminha para cada vez mais tentar buscar equidade em todas as questões relacionadas à diversidade. Eu foco muito na questão etária geracional, que é o motivo da nossa conversa, e também carrego junto a questão de gênero, porque não tem como você isolar uma variável, tá? Estudos sociais, você isolar variáveis é uma coisa meio complicada, né? Então, você se ater a um único ponto, eu acho um pouco restritivo. Acho não, para mim é restritivo demais. Você tem que ampliar as leituras, as visões, e tudo isso acaba sendo muito útil para as avaliações de marketing, né? Porque você está analisando o público, mercado, não é uma visão única e isolada, né? Então, essa sou eu, à beira de 57 anos, casada, dois filhos, um genro. A filha e genro tem o meu netinho, que é um cachorro, o cão Alfredo, que já ficou famoso num determinado vídeo no TikTok, danado. Mas é isso, é isso. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. Eliane, quando nós falávamos antigamente, né, desse mercado, desse público que passava dos 50, caminhava para os 60, nós já falávamos de um público que estava aposentado, que tinha sua aposentadoria, o seu dinheiro, sua renda, e tinha mais tempo para fazer turismo, para viajar, passear, também alimentava um pouco mais essa indústria, a economia criativa, né, de cultura, de entretenimento de uma maneira geral. E hoje em dia essa realidade não é totalmente verdadeira, porque nós enxergamos nesse público também um público muito ativo no que diz respeito a criar empresas, empreender, desenvolver negócios. E muitas vezes, né, antigamente nós achávamos, esse produto voltado para esse público é um celular onde tem as teclas enormes, porque ele já não enxerga mais. Enfim, eram produtos adaptados para alguém que já estava se despedindo da vida. Hoje nós percebemos que isso não é aceito por esse público, e ainda bem, Sim. porque eu faço parte desse público, né? Completei 61 anos, e hoje é um começo de um novo ciclo. Nós enxergamos como início de um novo ciclo. Claro, não temos a mesma habilidade como tínhamos antes, mas nós temos a experiência, nós temos a parte intelectual, né? Vivemos mais coisas, lemos mais, passamos pela história e vivenciamos a história. Eu falo que é maravilhoso, né? Porque quando a gente enxerga, quando vê filmes da ditadura, como vimos recentemente, né? A Fernandinha ganhando o prêmio, quem assiste como se fosse um livro de história. Nós enxergamos como a nossa história, porque passamos por isso, tivemos nosso momento do Collor, onde arrancou o nosso dinheiro, ficamos com um pouquinho de... Então, nós passamos por tudo isso. Como é que você enxerga, a partir dessa minha fala, Eliane,
Como você enxerga o papel das marcas, do desenvolvimento dos produtos, do branding aplicado a esse público hoje em dia? Porque é um público que, além de tudo isso que eu falei, é um público hoje que não se restringe a poucos anos. São vários, porque você vê hoje pessoas com 97, 98, 100 anos, batendo 100, 102, e ainda lúcido, ativo. Sim. Então, nós estamos falando, às vezes, de 30 anos ainda de um mercado, né, de consumo. Né? Consumo, correto. Silone, eu vou até para poder estabelecer uma meio didático, né, de quem é professora, mas acho que tem uma questão aí que, para a gente entender o que eu vou falar do grande mundo VUCA e BANI que nós vivemos, é importante mostrar algo que, para as gerações mais jovens, talvez eles não tenham noção. Nós, você, o pessoal que está na nossa faixa de idade, dos 45 em diante, lá quando nós nascemos, né, na década de 60, o que nós sabíamos quando nós nascemos? Que nós teríamos um período de escola que envolveria ou um curso técnico ou uma graduação. Nós somos da geração ainda que, quando você terminava, quem tinha feito o curso técnico, muitas vezes só no curso técnico já conseguia um emprego. Geralmente se fazia muito curso técnico na área de mecânica, eletrônica, eletrotécnica, edificações. Essa pessoa já tinha que fazer um estágio durante o curso, ingressava numa grande empresa, numa Volkswagen, ia lá para a região do ABC, né? E aí ele já seguia a carreira. Depois, quem sabe, eu tentava uma graduação, né? Mas, enfim, nós somos dessa geração e você trabalharia até o período de se aposentar, considerando a regra antiga da aposentadoria, que considerava tempo de contribuição. Então, você tinha muita gente começando o seu trabalho lá na faixa dos 16, entre 16 e 18 anos, que é o período que estaria fazendo esse, então, segundo grau técnico, com seus 30 e poucos anos de trabalho, e que era nessa época que a gente cultuava a pessoa que fazia a escada na empresa, né, daquela clássica fase, entrou como office boy ou contínuo, né, e chegou a CEO, que era uma coisa que se prezava muito, né? Lembra as cerimônias de entregar placas por tempo de empresa? Você estava, antes dos 50, se aposentando. E você se aposentava para aquela clássica figura, né, de imagem que eu falo muito, que era jogar dominó na praça. Por quê? Porque, se muito, você ia bater, se tanto, os 62 anos de vida. É o que eu falo, quando eu nasci em 1968, naquele ano, a projeção de expectativa de vida é que eu chegasse aos 55. Se nada tivesse mudado, quando a gente faz estudo de química, todas as vezes que você vai fazer uma reação química, a gente fala de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos considerar CNTP. Se nada houvesse mudado, a Eliane não estaria aqui viva conversando com vocês. Tá? Então, as marcas não precisavam pensar além da caixa básica estipulada, porque os públicos, nós éramos pacotinhos. Vai precisar de fralda, depois vai para a escola, vai precisar de uniforme, caderno e uma mochila, depois você vai trabalhar. Você vai precisar de uma calça, uma camisa, a mulher vai precisar de uma saia e um blazer, não eram tantas mulheres que trabalhavam, e você vai se aposentar para morrer. Era muito linear, né? E era uma coisa muito focada. Quem já teve a oportunidade de pegar, por exemplo, publicidades em revistas antigas, tem algumas assim muito bacanas. Eu lembro de uma da propaganda do Fusca, do famoso Fusquinha, da Volkswagen, que era o homem com a pastinha, ele vai para o trabalho e volta no final do dia. Aí põe uma mulher com uma criança do lado, e ele escrevia: leva o marido no trabalho, volta, vai na feira, vai no mercado, leva o filho para a escola, vai. Ela não tem direito ao ter o seu Fusca, né? Então, aquela questão, né, que você fala, hoje não se pensa mais nisso. Olá, amigos do canal de podcast. Tivemos um probleminha técnico e estamos voltando, falando com a Eliane, e ela estava nos contando, né, fazendo esse contexto histórico, né, da evolução, de como era visto o mercado de 60 a mais e como as coisas mudaram. E ela estava comentando justamente sobre o Fusca, né? E como que essa propaganda do Fusca tinha uma série de questões e pontos que hoje em dia já não se aceitaria mais, né, Eliane?
Não, isso mesmo, né? Então, desculpa aí a pequena queda, mas esse exemplo que eu falei colocava muito essa questão: o homem sai, trabalha e volta, e a mulher em casa cuidando da sua família, da sua prole. Conforme a gente vai evoluindo, o destoque, né, a questão de paz e amor, a questão da mulher, do feminismo, todo mundo passou a querer ter participação nesse cenário. Então, a mulher passou a estudar mais, entrou no mercado de trabalho e entra aquele dilema, né? A mulher vai ser mãe, esposa, dona de casa ou vai ser profissional? Como ela vai conduzir os dois? É onde eu falo que na minha atuação, os pilares você não consegue isolá-los, né? Você tem que começar a estudar essa questão. Mas, enfim, a, nesse momento, a mulher começa também a se questionar: como que eu vou ter vários filhos? Né? Você conciliar tudo isso é complicado. Então, aquele cenário que nós tínhamos uma família que, de repente, tinham 4, 5 filhos, de repente, se tem 2 já é muito, e hoje em dia, se tem um, olhe lá, ou nenhum. Então, agora eu dei uma avançada, assim, eu corri nessa linha do tempo, vindo lá de 70, 80, cheguei aqui em 2025. Então, quem já viu, eu vou fazer o desenho com a mão, quem já viu o desenho de uma pirâmide etária, ou seja, aquele triângulo que é clássico mostrar a população, onde você tem uma base ampla dos mais jovens e ela vai afunilando. Essa pirâmide etária demográfica clássica tinha nessa base ampla muita criança e jovem, ampla base. Por quê? Porque estão nascendo muitas pessoas e o boom desses nascimentos foi no baby boomer, a geração do pós-guerra, tá? E a geração que nasceu até ali batendo anos 1960, 65, esses são os baby boomers do pós-guerra, ou seja, acabou a guerra, vamos todo mundo ter filho, nasceram vários. Eles, os filhos do baby boomer, compõem a geração X, que é a minha geração, que é a sua geração, Zenoni. Você pega bem a transição. E aí nós já fomos, mais, você vê no baby boomer muito mais homens que seguiram uma carreira de estudar graduação, pós-graduação e começa a ter um movimento, né, de mulheres entrando, mais difícil. A minha geração X, isso já foi mais ativo, e é a geração que viveu muito o dilema do mãe e profissional, e como administrar essa história toda. E nós já geramos filhos, e nós mesmos, mulheres dessa geração, é o meu caso, também falávamos: olha, filha, pensa bem. E o mundo vem se atualizando. A gente vai pegar o surgimento da internet, né? Eu estudei na faculdade, eu estudei na USP, aqui em São Paulo. Durante toda a minha graduação, nós tínhamos, no último ano, já virando década de 80 para 90, o único computador na biblioteca. Consulta era abrir a gavetinha do índice remissivo para você buscar o livro. Né? Estudar era ter o livro físico, né? E odontologia é uma loucura de leitura, tudo. Hoje em dia isso é impensável. Eu fiz trabalhos em que eu ia em biblioteca pública para consultar livros, né? Então, assim, as coisas foram evoluindo e você foi tendo cada vez mais rápido acesso à informação e querendo conhecer mais. A informação gera essa coisa, né? De você instigar o teu cérebro a querer mais. E aí vem vindo essa transformação social, então aquela clássica pirâmide, que a base é de muitos jovens, e o topo bate ali nos 60 anos explodindo, ela começou a ficar cada vez mais oblonga. Oblonga parece uma ogiva nuclear. Ou seja, eu fui estreitando a base, fui engordando o meio e fui estendendo. Tanto se por curiosidade, quem estiver nos ouvindo, depois joga aí, não precisa ser nem numa IA generativa, pode jogar no Google mesmo, pirâmide etária, e vocês vão ver as figuras que aparecem, vocês vão ver essa evolução que eu estou comentando. Tá? O que isso chama atenção para marketing? Nós temos que ficar atentos, porque está mudando a característica do consumidor. Eu deixo de ter aquela base grande de crianças e passo a ter um aumento na idosa. Quer um exemplo bacana para uma indústria que tem que acordar? Indústria de fralda. Indústria de fralda, gente. Eu tenho que tomar uma decisão estratégica na minha indústria. Eu preciso ampliar meu parque fabril. Eu invisto em máquinas para fraldas de criança, bebê ou geriátrica.
Se eu não estou plugada nas mudanças que o mundo está passando, é óbvio que eles estão, porque a mínima análise que essa indústria está fazendo é o resultado comercial, né, da venda, do movimento desse insumo. E essa já é uma questão que hoje é verídica. As fábricas de fralda estão reduzindo a produção de fraldas para crianças e ampliando a questão de fralda geriátrica. Mais um ponto na fralda geriátrica, vocês não vão ter essa oportunidade, mas quem viu o começo da fralda geriátrica e vê o que existe hoje, sim. ela teve que evoluir em todos os sentidos, né, por vários aspectos. E você só evolui no design do produto se você faz um acompanhamento de jornada do teu consumidor. Então, em termos de marketing, o que eu enxergo, Zenoni, é assim, não dá mais para o profissional do marketing, principalmente o pessoal de P&D de uma empresa, dele ficar dentro do escritório lá e imaginando que é aquele campo das caixinhas que eu comentei, que a gente viveu. Nasci, brinquei, estudei, estagiei, trabalhei e aposentei. Isso era muito comum e fácil de você controlar, né? Ao longo do tempo, internet, abertura do Brasil, você citou o Collor. Apesar dele ter levado o nosso dinheiro, foi o Collor que abriu o Brasil para as importações. Sim, sim. Até Collor não tinha essa profusão. Gente, até o Collor, que foi no começo da década de 90, não existiam carros importados no Brasil. Você ir numa loja e comprar aqui no Brasil uma marca, eu estou um pouco por fora das marcas internacionais, mas não precisa muito. Existe aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para quem conhece, existem 2 shoppings, 3 que são ícones do alto luxo, que é o JK, o Iguatemi e o Cidade Jardim. Vocês têm loja da Prada, da Gucci. Não tinham esses produtos aqui, eles não chegavam, eram proibidos. Automóveis era o que a gente tinha, que a Volkswagen, a Ford e a Chevrolet produziam. A partir do momento da abertura, você também abriu o Brasil para o mercado global. E isso hoje é tão natural que, de repente, os jovens não conseguem nem imaginar o que foi essa situação. A adaptabilidade que este profissional teve que ter. E aí a gente vai bater num ponto que eu acho muito interessante, e conforme nós envelhecemos, a gente carrega uma questão que é o preconceito com relação à idade. Tá? E o chamado etarismo, ele não é só o preconceito com os mais velhos, ele é o preconceito com uma pessoa por conta da sua idade. Então, o exemplo que eu gosto de dar é muito interessante, que aconteceu comigo. Com 20 e poucos anos, eu me formei em odontologia e montei meu consultório. Foi fácil ter paciente? Não, porque qual que era o pensamento? Ela acabou de se formar, ela é tão novinha. E se eu perguntar para qualquer um aí, vamos sair da odontologia, vamos para um médico, você está com um problema, seu pai está com um problema cardíaco, te indicaram 2 médicos, um recém-formado e um já com 30 anos 20 anos, para não exagerar, 20 anos de prática. Vai ser meio, vamos no outro. Você sabe, a gente tem alguns vieses inconscientes, alguns estigmas, estereótipos incutidos, que é o que hoje a gente batalha muito para mudar. Até porque o acesso ao conhecimento ele está universalizado. Então, esse é o etarismo. É óbvio que ele começa a acontecer mais com os mais velhos. Por quê? A imagem que nos projetaram dos mais velhos é daquela vovozinha do chapéuzinho, da historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Nós, de repente, vamos nos lembrar, mas a Chapeuzinho Vermelho vai visitar a vovó, porque ela está na cama, e até aquela vozinha de vovó, não sei o quê. Essa imagem, não é essa imagem. Hoje, se você pega a Cher, que é uma grande cantora americana, veja a vitalidade, o que essa mulher produz, mesmo a Madonna, Sim. Pharrell Williams, né? Pega os atores, Fernanda Torres, que acabou de ser premiadíssima, Otton Bastos, né, que está com uma peça no teatro, maravilhosa. Fernanda Montenegro, que acabou de estrear com um filme também maravilhosa. Sim. Agora, a gente falar isso, a gente também teve o Flávio Migliaccio, que foi um outro ponto. Ele não conseguiu entender e passar essa fase, viu nisso uma coisa ruim e cometeu suicídio.
Então, você tem nuances, tanto que assim, gente, trazendo um dado, o Japão, que é um país envelhecido, e já sabemos disso há muito tempo, nós temos duas situações, cara, assim, críticas acontecendo lá. Uma, muitos idosos sendo assassinados, ou seja, quem tem que cuidar não está aguentando cuidar e a pessoa está vivendo, então mata para não ter mais o ônus do cuidado. E o envelhecimento é feminino, mulher vive mais que homem, tá? Estatisticamente. Então, essas mulheres estão ficando sozinhas, não tem como fazer, muitas vezes não trabalharam, não tinham, então elas estão cometendo crimes para serem presas, porque elas querem estar na cadeia, onde elas têm a casa e a comida. Puxa vida. Aí você olha para isso, você fala, e se eu olhar isso como uma oportunidade? Essa notícia não pode ser uma oportunidade? Pode. É a hora que eu olho para a questão de uma situação que já existe nos Estados Unidos, o Brasil tem alguns locais começando, que é o que a gente chama de co-living. São tipo comunidades onde você constrói casas, e você aí tem diversos desenhos, tá? Mas tem até prédios aqui em São Paulo. Eu estou falando com vocês, eu estou na região da Vila Mariana, e aqui perto, na Vila Mariana, perto de uma estação de metrô, estão subindo um prédio que o conceito é esse. Ele tem o foco de vender as suas unidades tipo estúdio para um público 60 a mais, e estão deixando uma área no térreo para ter farmácia, área de pilates, fisioterapia. Olha, Então, existem esses conceitos que você começa a olhar. Então, pensa numa construtora, né? Eu estou lá sempre. Nós estamos, por exemplo, com um boom agora aqui em São Paulo, até por conta do plano diretor, de prédios, de estúdios ou apartamentos até 40 metros quadrados, tá? E sem garagem. Tá? Esses prédios estão sendo construídos muito ao redor de estações de metrô, né? A malha do metrô de São Paulo é relativamente ampla, e o conceito é que as pessoas morem perto do metrô para não utilizar transporte carro, né? Não usar transporte público. Então, eles não têm garagem e são apartamentos pequenos. E, geralmente, no espaço do térreo, é um espaço onde eles estão inserindo algum mercado ou alguma loja de conveniência, né? Aqui perto de onde eu estou, tem 3 sendo entregues agora, grandes, com mais de 20 andares, com mais de 8 unidades por andar e sem garagem. Tá? Nem área para o cara chegar com Uber e descarregar as compras de mercado, só para vocês terem uma. Bem, amigos, tivemos mais um pequeno pico aí de energia e, enfim, estamos voltando para falar com a Eliane e ainda o tema é o mercado, né, essa economia prateada, e ela estava colocando algumas questões extremamente importantes, né, relacionando esse mercado, né, de 60 a mais com as questões mercadológicas, e ela estava dizendo que quando se trata de segmentação de mercado, que é um pilar importante dentro das estratégias da marca, a segmentação não pode ser vista de uma maneira única, chamando esse público de um público 60 a mais, porque tem uma série de variações. Tem aquelas pessoas que estão um pouco mais debilitadas, mas algumas extremamente ativas, que não aceitam, né, ser chamado de melhor idade ou de terceira idade, são pessoas que estão aí ativas no mercado, praticando esporte, trabalhando, empreendendo. Então, falar de segmentação de mercado é dividir esse mercado também em uma série de nichos que devem ser estudados, né? Além disso, ela tocou no assunto importante, é que as marcas precisam não apenas adaptar os seus produtos para esse público, precisam posicionar as suas marcas para esse público, ou seja, colocar de fato a empresa ao redor desse público, se aproximando, entendendo o seu comportamento e fazendo uma estratégia de marketing como um todo voltada para esse público. E ela estava finalizando dizendo que isso é uma oportunidade enorme de um diferencial competitivo para essas empresas que conseguirem fazer isso. E ela estava citando o caso dos empreendimentos imobiliários, onde alguns já acordaram para esse público e estão adaptando esse condomínio, né, o prédio, os apartamentos, para esse público, né? Não só no que diz respeito ao produto em si, mas tudo que envolve o produto, preço, formas de comunicar, forma de comercializar o produto e assim por diante.
Sim, Zenone, é isso mesmo. Eu acho que esse é um aspecto primordial. Quando a gente fala em marketing, você colocou bem, né? Você precisa segmentar, né, os famosos P's do marketing, né? Então, como que a gente vai estruturar toda essa linha? Um ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a palavra velho, ela vem carregada de um certo peso pejorativo. Mas é isso que é, estamos ficando velhos, não quer dizer que nós estamos ficando inúteis, tá? Sim. Prestar atenção nisso, porque a gente pode ter muito carro velho que, muito bem cuidado, vale muito mais do que um novo. É só conversar com o pessoal que faz coleção de carro antigo, tá? Então, o que acontece? Pela Organização Mundial da Saúde, toda pessoa a partir dos 60 anos é classificada como uma pessoa idosa para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E nos países, nos países subdesenvolvidos e desenvolvimento, correto. E nos desenvolvidos acima de 65. Porém, cada país pode estabelecer a sua regra. No Brasil, está definido, conforme a OMS, no Estatuto do Idoso. Então, por lei, toda pessoa a partir dos 60 anos é constituída como uma pessoa idosa, ok? Melhor idade, prateado, tsunami prateado, isso tudo são palavras que foram sendo inventadas para tentar designar, tá? E, de fato, quando você aborda uma pessoa, geralmente a pessoa mais avançada na idade, a partir dos seus 75, 80 anos, e fala melhor idade, ele fica até bravo, porque é muito comum o atual ser humano que está com 75 anos estar envolto em uma série de condições de problemas de saúde. Tá? Por quê? Porque lá, quando essa pessoa nasceu e se desenvolveu, não se tinha tantos conhecimentos das necessidades preventivas e práticas de hábitos saudáveis como nós temos hoje em dia, que é outra questão que vai levar nós e nossos filhos e nossos netos mais adiante ainda. Nós não sabemos ainda qual que é o potencial celular do organismo de sobreviver muito além de 100 anos. Sim. Tá? Isso está em estudo. Eu estou, no momento, fazendo um curso na Unicamp sobre estudo celular genético do envelhecimento. E está sendo, assim, para mim, um novo universo que eu estou estudando. Quais são esses limites e como a gente pode manipulá-los? E já tem pesquisa em cima disso. Tá? Mas, para a gente deixar mais no real de hoje, então, quando você fala para o marketing, vamos fazer um produto para a população idosa, você está falando, por lei, um produto para alguém a partir dos 60 anos. Porém, dependendo do que você vai abordar, nós já consideramos incluídos nessa visão de sênior ou de maduro as pessoas a partir dos 40, 45. O mais usual é falar 50 a mais. Deu para entender? Então, aí é muito importante a empresa também fazer uma análise de como ela enxerga e se esse produto dela é um produto que já está há anos no mercado e ela tem um histórico de consumo e entender onde está o impacto, a ruptura que ela precisa mudar a sua forma de comunicação. Tá? Você deu o exemplo do tamanho do celular e isso é uma verdade. Tá? Eu tenho pais vivos, mãe com 79, pai com 85. Eles têm dificuldade de enxergar de perto, mesmo tendo feito cirurgia de catarata, usando óculos, etc. e tal. Adaptação do meu pai, ele anda com uma lupa no bolso. Para ele foi com que ele se adaptou. Minha mãe se recusa e o braço já está ficando curto, apesar de usar o óculos. Pergunta: não está na hora das empresas que começarem a analisar a formatação das embalagens? De como você comunica? Porque até eu, com os meus 57 anos, dependendo do que vou ler, uma letra muito miúda, eu dou uma afastada e já tenho que ir para um ambiente com mais iluminação. Mas eu ainda consigo, né, me modificar. Tanto é que hoje existe a lei da acessibilidade. Então, quando você fala num site totalmente acessível, tá? Ele, inclusive, tem aquela questão de você escolher tamanho de letra, etc. e tal, coisa que você não faz. Eu fui comprar um livro, minha mãe queria fazer uma leitura e eu queria dar um livro para ela. E
Foi muito engraçado que eu fui a uma livraria física, aí não dá para ser online, porque online eu não encontrei ninguém que me desse as respostas que eu procurava, porque eu queria um livro com páginas brancas, não podia ser amarela, não podia ser papel reciclado, com letras pretas e maiores, não a letrinha menor. E com mais espaçamento entre as linhas, que não fosse aquela coisa de uma folha densa, muita leitura. Para uma senhora de 79 anos, que ela, né, de segurar o livro, uma leitura mais densa. E eu fui a uma livraria física. Eles não sabiam me atender, eles começaram a pegar livros e olhar. Por quê? Porque você já pensou, olha que legal, se o mercado de edição, impressão gráfica, pensasse nessa distinção. Exatamente. Você entendeu? Você começa a entender o impacto. E aí, com certeza, não estou menosprezando, mas se você pega um profissional de marketing que acabou de se formar, fez um estágio e não teve essa visão, ele também não vai ter essa preocupação, porque ele não vivenciou isso. É aí que, para mim, eu acho fantástico aqueles focus group, as rodadas de você chamar clientes, pessoas, né, em diferentes faixas etárias e entender as dores, né, esses pontos sociais, ouvindo, para você poder entender como que eu uso isso na questão mercadológica. Vou dar um exemplo agora, de novo, voltando, puxando para a questão do feminino, mulher, gênero. Nós, mulheres, temos um processo fisiológico chamado menopausa, que é o processo que a gente entra, que o ovário, né, que são o produtor dos hormônios sexuais, eles cessam a produção desses hormônios. E isso gera uma série de questões fisiológicas para a mulher, que para algumas é extremamente tranquilo, para outras é intermediário, e para outras tem uma interferência muito grande. Junto com isso, tem uma série de cascata de ocorrências internas no organismo, até, por exemplo, interferência em ganho de massa muscular, que é fundamental para a longevidade. Músculo é saúde. Eu não estou falando de halterofilismo, não estou falando de fisiculturismo, estou falando de saúde muscular. Isso tem impacto. Só que isso sempre foi, tudo que envolve mulher sempre foi muito nebuloso, né? Falar de questão de primeira menstruação, de relação sexual, de gravidez, e aí a gente chega na menopausa. E esta mulher, ela está menopausando em algumas situações cada vez mais cedo, tá? E está no ambiente de trabalho. E tem dias, no dia, que tem dia que você tem vontade de matar tamanho alteração de humor, e há um excesso de sudorese, os famosos fogachos. São duas situações que te deixam numa condição que é quase você dizer, meu, hoje eu não posso trabalhar. Você não tem condições emocionais de trabalhar. Sim. Só que isso não é uma doença. Como não é uma doença, eu não tenho CID. Como eu não tenho CID, eu não tenho afastamento de trabalho, eu não tenho justificativa para falta. Agora, existe algum produto que ajuda a controlar isso? Não. Você consegue um pouco com a reposição hormonal orientada para o seu ginecologista, alguns controles. Mas existe uma gama de mulheres, eu sou uma delas, porque eu tive câncer e faço tratamento de câncer, que não posso fazer reposição hormonal típica de menopausa. Então, eu tenho que aprender a lidar. Você consegue entender como vão abrindo janelas? Imagina agora uma indústria farmacêutica que entende deste envelhecimento feminino, passa a estudá-lo, chama uma série de clientes ou potenciais clientes ou pessoas e entende. E aí você tem que conjugar hábitos de vida, como que é a condição socioeconômica dessa mulher, como tudo isso vai interligando mais a sua idade para você evoluir. Outro exemplo está aqui comigo, cabelo branco. Eu cresci ouvindo o seguinte: homem de cabelo grisalho é charmoso, mulher de cabelo branco é desleixo. Por quê? Porque a indústria da cosmética cresceu vendendo tinta para mulher pintar cabelo. Exatamente. E teve um boom, uma época, principalmente quando a tinta ficou acessível para você fazer em casa, que aí o gostoso era você ficar brincando com cores. Só que, de repente, veio a pandemia, ninguém podia ir no salão de cabeleireiro, no salão de beleza, tinham as que não conseguiam fazer em casa, conseguia a tinta. E assim, aí foi a hora também, eu não fui nada disso, porque eu já tinha abandonado. E existe aquela questão de você falar, meu, me libertei, eu não quero mais saber disso, eu assumo o meu cabelo do jeito que ele é e vamos em frente.
E hoje em dia você vai encontrar nas redes sociais, tem quem ame e tem quem odeie, tem quem aplaude e intensifica, tem quem é contrariado. Eu digo o seguinte, gente, vale o seu bem-estar. Eu não vou fazer apologia contra a indústria de tintura para cabelo. Pelo contrário, siga produzindo, porque amanhã eu posso acordar, olhar para minha cara e falar, cansei. Exatamente. Entendeu? Mas deixa de ter aquele peso. Pelo contrário, surgiu uma outra coisa que não existia. O cabelo grisalho ele é um cabelo diferente na estrutura com relação ao cabelo que a mulher teve até então. Cadê produtos específicos para o cabelo grisalho? Exatamente. Entendi. É claro, tá claro. Pronto. Então, gente, concluindo aqui, antes que a gente tenha outra queda, só para deixar o fechamento, essa projeção dessa Associação dos Aposentados Americanos já tem um estudo que diz que 50% da riqueza global está na mão da população 50 a mais. Então, gente, pensem que como vamos acessar esse potencial consumidor. Tá aí o desafio para vocês, estudantes de marketing, olharem para nós, porque nós temos poder de compra, poder de decisão, nós só queremos ser acionados da maneira que nós gostamos. Façam estudo de jornada, nos acionem. Tá? Espero ter contribuído aqui para vocês, deixado algumas sementinhas aí de, oba, vou estudar melhor esse mercado. Precisando, podem me contatar através do LinkedIn, é só buscar lá Eliane Onel, Honl, vocês me acham fácil, ou através do professor Zenoni, será um prazer poder tirar dúvida, conversar, sem problema algum, tá bom? Sucesso para todos vocês e obrigada, Luiz, pela essa super oportunidade. Eu que agradeço, Eliane, pela sua gentileza de atender o canal, de trazer tantas informações importantes, né? É um prazer te conhecer agora pessoalmente, já te conhecia pelo LinkedIn, e prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.